Olá pessoal, tudo bem? Nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre as expressões aritméticas e as expressões algébricas. A ideia é a gente lembrar aquelas regrinhas que você precisa saber para você conseguir manipular bem uma equação, manipular bem uma expressão formada por números, com várias operações, com multiplicação, com divisão, com potências, e você conseguir trabalhar então com tranquilidade e com rapidez, lógico, porque a gente precisa trabalhar isso com rapidez em qualquer prova de concurso, né? Então, para a gente cuidar desses assuntos, nós vamos começar lembrando as regrinhas básicas para trabalhar com expressões aritméticas, tá? Estamos falando então das expressões aritméticas. Só para você saber, aritméticas, as expressões aritméticas são aquelas expressões matemáticas formadas simplesmente por números e operações matemáticas, né? É quando você não tem uma variável, não tem um x, não tem uma incógnita, você tem apenas uma expressão formada por números para você resolver. Para você resolver uma expressão como essa, você precisa lembrar de duas regrinhas básicas. Essas regras estão relacionadas com a sua ordem de trabalho, com a maneira como você vai manipular os dados. A primeira regra é, primeiro você resolve o que estiver dentro de parênteses. Primeiro o que está dentro de parênteses. Depois você resolve o que estiver dentro de colchetes. E por fim, em terceiro lugar, você resolve o que estiver dentro de chaves. Só para lembrar os símbolos, né? Parênteses, o símbolo é esse daqui. Colchetes, estamos falando desse símbolo que eu estou desenhando para você. E as chaves são esse símbolo que eu estou desenhando aqui para você. Então, a primeira regra que você tem que ter em mente é essa ordem de resolução. Primeiro você vai identificar, você vai bater o olho numa expressão, você vai identificar, o que eu tenho aqui? Eu tenho parênteses, então eu vou começar direto trabalhando nos parênteses. Ah, eu não tenho parênteses, ou então eu já resolvi o que estava dentro dos parênteses, então eu vou procurar resolver o que está dentro de colchetes. E por fim, eu vou resolver o que está dentro de chaves. E eventualmente eu posso ainda ter que resolver alguma coisa que esteja fora das chaves, mas obviamente isso vai vir por último, tá? Então você poderia colocar até aqui, em quarto lugar, você vai resolver aquilo que estiver fora das chaves, beleza? Bom, sabendo essa regra, você tem ainda que ter em mente uma segunda regra, que é a ordem entre as operações matemáticas. Então, em primeiro lugar, nas operações matemáticas, você vai resolver o que for potência ou raiz. Você vai começar então, precisa tirar a raiz quadrada de um número, precisa elevar um número ao cubo. Então essa é a primeira operação que você vai fazer. Você está dentro de um parênteses e dentro desse parênteses tem uma soma e tem uma raiz quadrada. O que você vai fazer primeiro? Você vai fazer primeiro a raiz quadrada, seguindo essa nossa ordem aqui. Em segundo lugar, você vai resolver as operações de multiplicação ou de divisão. Essa é a sua segunda alternativa, nessa ordem sequencial. E em terceiro lugar, você vai resolver as operações de soma ou adição e de subtração. Tudo bem? Então, como que você conjuga essas duas regras aqui? A ordem entre os símbolos e a ordem entre as operações matemáticas. Primeira coisa que você vai olhar é a ordem entre os símbolos. Então, primeira coisa que você vai tentar identificar é, cadê o parênteses? Aí beleza, você achou os parênteses na sua expressão matemática. Dentro dos parênteses eu tenho uma operação só? Pode ser uma soma, pode ser seja lá qual for. Se for só uma operação, você já vai e faz de cara aquela operação. Agora, dentro dos parênteses, eu tenho mais de uma operação. Nesse caso, aí eu vou na minha segunda regrinha e eu vou observar aquela ordem sequencial. Primeiro eu vou resolver o que está
o que é potência ou raiz, depois eu vou resolver multiplicações e divisões e, por fim, eu vou resolver as somas e subtrações. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos trabalhar um exemplo aqui para a gente entender como isso funciona. Temos aqui a expressão 5 menos, aí nós temos umas chaves, 25 multiplicado por, abre aqui um colchete, e em seguida a gente já abre uns parênteses, tendo 5 mais 2 ao cubo dentro dos parênteses. Fora dos parênteses aqui temos menos 1, fechamos as chaves e fechamos o colchete e fechamos as chaves. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer aqui então, observar que nós temos um parênteses aqui. Primeira coisa então é resolver o que está dentro desses parênteses. E observe que nesses parênteses nós temos uma soma e nós temos uma potência. Portanto, nós devemos priorizar quem aqui? Priorizar a potência. Essa é a primeira operação que a gente vai resolver. Vou copiar a expressão aqui embaixo. 25 vezes 5 mais 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 de novo, 8. Então, eu resolvi a potência, foi a primeira coisa que eu fiz. Menos 1, fecha colchetes, fecha chaves. Agora, eu continuo tendo um parênteses. Vou resolver a soma que está dentro dos parênteses. 5 mais 8, isso aqui é igual a 13. Eu vou substituir já aqui mesmo, para a gente não perder tempo. Então, temos aqui 13, e eu posso tirar os parênteses, porque agora sim eu já esgotei tudo que estava dentro dos parênteses. Fico agora eu não tenho mais parênteses, mas eu tenho os meus colchetes. Então, eu vou resolver a operação, e aqui é uma operação só, uma subtração no caso, uma subtração que está dentro dos colchetes. 13 menos 1, isso aqui é igual a 12. O resultado, então, desses colchetes aqui é 12. Vou substituir aqui, então, simplesmente por 12. Posso agora tirar meus colchetes porque eu não tenho mais nada, só tenho 12 dentro dos colchetes. Fico agora com as minhas chaves. Tenho uma operação só dentro das chaves, que é essa multiplicação, 25 vezes 12. Vamos fazer 25 vezes 12 aqui rapidinho, usando aquela regrinha que eu já tentei explicar para você. 25 vezes 12 é o mesmo que 25 vezes 10 mais 2. Isso aqui você pode até fazer de cabeça, né? 25 vezes 10 é facinho, é 250. Mais 25 vezes 2 também é bem fácil, é 50. Então isso aqui é 300. A forma mais fácil de você fazer 25 vezes 12. Ou você pode vir e fazer aquela multiplicação tradicional. Tudo bem? 25 vezes 12 e fazer a sua multiplicação. Temos aqui então o resultado 300. Vou substituir o 25 vezes 12 por 300. Agora sim, eu vou tirar as minhas chaves. Fiquei só com 300 dentro das chaves. Portanto, 5 menos 300, como eu faço 5 menos 300? Olha, 300 é maior do que 5. Então, quando eu faço 5 menos 300, o resultado tem que dar negativo. Mas é melhor você inverter e fazer primeiro 300 menos 5, que dá 295, e vir aqui e colocar esse mesmo resultado, 295, só que com o sinal negativo na frente, menos 295. Esse é o resultado dessa primeira expressão, tudo bem? Então você viu aí a gente seguindo aquelas duas regras básicas. Primeiro, observando os símbolos matemáticos, o parênteses, o colchete e as chaves, e depois, sequencialmente, a gente combinou isso com a análise das operações matemáticas. Primeiro, potência e raiz, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. Tá bom? Vamos então ver mais um exemplo, mais uma expressão aqui para a gente praticar. Temos uma expressão bem grande e a gente observa que nós temos aqui alguns parênteses dentro dessa nossa expressão. Temos colchetes também e temos chaves. Vamos começar resolvendo o que está dentro dos parênteses. 5 menos 2 é 3, então já vou jogar aqui, vou tirar esse parênteses aqui e já vou deixar um 3 aqui. 3 menos 1 é 2, então tenho aqui 2. Tenho 3 vezes 2,
mais 7 dentro desses primeiros colchetes. Próximos parênteses, 1 mais 1, já posso substituir isso daqui, tirando os parênteses, 1 mais 1 é 2. Da mesma forma, 2 menos 1, que é o próximo aqui, ó, 2 menos 1 é 1. Então, posso deixar um 1 aqui. Fico, então, com a minha expressão agora mais simplificada. Agora eu tenho esses colchetes aqui e tenho esses colchetes aqui para resolver. No primeiro colchete, veja que eu tenho uma multiplicação e tenho uma soma. Eu sei que eu preciso começar fazendo a multiplicação. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, cujo resultado é 6. E eu tenho ainda que somar com 7. E no outro aqui, eu tenho 2 dividido por 1. Isso aqui é simplesmente 2. Fico, então, com 2 aqui. Esses segundos colchetes aqui, veja que eu já posso tirar, porque eu já não tenho mais nenhuma operação, só tenho o número 2 aqui. Então, já tirei ele. Olha, 6 mais 7, que é o que eu tenho dentro dos colchetes que sobraram, 6 mais 7 é 13. Então, eu vou substituir todo esse colchete aqui, ó, por 13. Fico, então, com 13 aqui. Vou repetir essa expressão aqui embaixo para ficar melhor da gente visualizar. 2 vezes 13 dividido por 2. Quanto é isso aqui, gente? Olha, 13 dividido por 2, eu também poderia escrever, para ficar mais fácil da gente ver, 13 dividido por 2. Veja que eu posso fazer logo essa conta aqui, 13 dividido por 2, que me dá o resultado 6,5. E aí, nesse caso, eu ficaria com 2 vezes. No lugar das chaves, eu coloco o meu 6,5. Isso aqui dá 2 vezes 6,5 é 13. Ou observe que o que eu poderia ter feito aqui era simplesmente simplificar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Eu vou ter, afinal, eu vou pegar o número 13, vou dividir esse número 13 por 2 e depois eu vou multiplicar o resultado por 2. Então, na prática, eu estou dividindo por 2 e depois multiplicando por 2, essas operações se cancelam. Por isso, meu resultado é diretamente o 13. Tá? Você poderia ter feito o seguinte, ter simplesmente tirado as chaves, ó, e ficado com 13 dividido por 2 aqui. 2 vezes 13 dividido por 2 é... fazendo essa multiplicação, é 2 vezes 13 aqui em cima, dividido por 2. Aqui fica bem claro que você pode vir e fazer a simplificação, isso aqui dá o resultado 13. Tudo bem? Tem algumas formas aí de você fazer esse cálculo, mas você observa então que é só seguir as regrinhas que não tem erro, tá bom? Vamos prosseguir aqui e agora a gente vai falar das expressões algébricas. Expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? Qual a diferença de uma expressão algébrica para uma expressão aritmética? Veja que na expressão aritmética a gente só tinha números e a gente queria saber então o resultado daquela série de cálculos relacionando aqueles números. Quando a gente vai para uma expressão algébrica, aí a gente passa a ter uma coisa que a gente chama de variável, que no caso aqui é o nosso x, ou incógnita. Vou até escrever aqui para você ter o nome. A gente passa a ter uma variável, uma ou mais, que também pode ser chamada de incógnita. O que é uma variável, uma incógnita? É um número que você não sabe previamente o valor dele. Você sabe que tem um número aqui, que x representa um determinado número, mas você não sabe que número ele é. Você precisa resolver essa operação para você encontrar o valor dessa variável. E a forma de você resolver uma operação, uma expressão como essa, é você isolar, vou deixar aqui para você gravar, isolar a variável. Isolar a variável significa o seguinte, você tentar passar tudo que não é x, tudo que não é a variável,
para o outro lado da igualdade, deixando o x sozinho em um lado da igualdade. Por quê? Quando você faz isso, deixa o x sozinho e passa tudo para o outro lado, o resultado que vai dar do outro lado é justamente o valor de x. Você vai ficar com x igual um determinado número, esse é o valor que você precisava saber, o valor da variável x. Só que você tem que tomar muito cuidado com a maneira de você transportar os valores de um lado da igualdade para o outro, para você não errar, né? Nesse processo de isolar a variável x, você precisa ir passando tudo para o outro lado, mas você precisa tomar cuidado para você não fazer isso de maneira incorreta. A regra que você tem que ter em mente para você não errar, quando te bater a dúvida, será que eu posso cancelar esse número com esse? Será que eu posso pegar esse número e já passar para o outro lado? A regra que você tem que ter em mente é a seguinte: tudo que você faz de um lado da igualdade, você também tem que fazer do outro lado. Tudo bem? É bom que você escreva isso. Tudo o que você fizer de um lado da igualdade, você também tem que fazer do outro lado. Então, se você somar um determinado valor de um lado da igualdade, você tem que somar esse mesmo valor do outro lado. Se você subtrair um valor em um lado da igualdade, tem que fazer o mesmo do outro lado. Se você multiplicar um lado da igualdade, pegar os termos de um lado da igualdade e multiplicar por um determinado número, você tem que fazer o mesmo com os termos do outro lado da igualdade. E o mesmo vale para divisão, o mesmo vale para raiz e por aí vai. Tudo bem? Então, nós temos essa expressão aqui. Eu quero começar, a minha ideia era, de certa forma, levar esse 2 para o outro lado. Como que eu faço para levar o 2 para o outro lado da igualdade? Na verdade, não existe essa história de levar um número de um lado para o outro da igualdade. O que eu vou fazer é utilizar aquela regrinha que eu pedi para você gravar e o que eu vou fazer então é somar um determinado número em um lado da igualdade e somar esse mesmo outro número do outro lado da igualdade. Mas eu vou fazer isso de uma forma que seja conveniente para mim. Nesse caso, a minha ideia é fazer o seguinte: desse lado da igualdade aqui, ó, eu vou somar o número menos 2, ou simplesmente eu vou subtrair por 2. E desse outro lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou subtrair por 2. Fazendo isso, veja que mais 2 menos 2, isso aqui é igual a 0. Então eu posso pegar e escrever aqui embaixo, ó, 5x mais 0, ou simplesmente 5x, eu não preciso escrever mais 0, é igual a 17 menos 2. Veja que na prática, o que eu fiz aqui, ó, a expressão original que eu tinha era essa, 5x mais 2 igual a 17, e veja que na prática, o que eu fiz foi passar o 2 para o outro lado, só que esse 2 que estava com uma operação de soma, essa operação foi invertida. Na verdade, eu utilizei a operação oposta. Em vez de somar, eu passei para o outro lado, subtraindo. Veja que é importante que você observe isso. Uma coisa é a gente gravar, olha, basicamente o que você tem que fazer é pegar um número que está de um lado, que se ele está somando, passa para o outro lado, subtraindo. É isso que você vai fazer, mas você tem que entender por que você faz isso. Porque, na verdade, o que você está fazendo é subtraindo menos 2, subtraindo 2, né, fazendo menos 2 dos dois lados da igualdade. E quando você faz isso, você fica com 17 menos 2 de um lado e você cancela esse 2 que havia no lado esquerdo da igualdade. Então você ficou até aqui com 5x igual a 17 menos 2. Agora eu posso fazer 17 menos 2 é 15. Então eu vou escrever aqui 5x é igual a 15. Veja que agora eu quero passar esse 5 para o outro lado da igualdade. Ou melhor, eu quero tirar esse 5 daqui do lado esquerdo, porque eu quero deixar o x sozinho. O meu objetivo é isolar a minha variável x. A maneira conveniente de eu fazer isso aqui é o quê? Dividir os dois lados da igualdade por 5. Eu vou vir aqui, dividir por 5, e aí, respeitando aquela regrinha que eu falei para você, se a gente dividir um lado da igualdade por 5, vamos dividir o outro lado também por 5. Fazendo isso,
Ó, desse lado, 5 dividido por 5 é 1. Então, 1 vezes x é o mesmo que x. E 15 dividido por 5, desculpa, é igual a 3. Então, eu fico com x igual a 3. Veja que eu obtive aqui o valor de x. X é igual a 3. Então, repare que, na verdade, o que a gente vai gravar normalmente, ó, vou voltar aqui para o que a gente tinha, era 5x igual a 15. O que a gente vai gravar, para ficar mais fácil da gente trabalhar, é o seguinte, olha, se o 5 está aqui multiplicando x, quando ele passar para o outro lado, eu vou inverter a operação. Então, em vez dele ficar multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo, tá? Da mesma forma que aquele 2 que estava somando, foi para o outro lado subtraindo. A gente vai gravar assim. A gente vai gravar, olha, se está somando, passa para o outro lado subtraindo. Se está subtraindo, passa para o outro lado somando. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. A gente vai gravar assim, mas é importante que você saiba a regra fundamental, que é aquela, ou seja, tudo que você faz de um lado da igualdade você faz do outro, porque na hora que bater uma dúvida, quando você vê uma expressão um pouquinho mais complicada, você tem que lembrar dessa regra para você ver se você realmente está fazendo correto, tá bom? É muito importante você tomar cuidado para você... Eu vou deixar o resultado aqui do lado só para a gente não esquecer. A gente encontrou o resultado x igual a 3. É importante você tomar bastante cuidado para não acontecer de você fazer o seguinte, olha... Tem um 5 multiplicando aqui, eu vou passar já esse 5 direto para cá dividindo. Eu posso fazer isso, gente? Eu posso fazer isso? Eu posso pegar aquele 5 que estava lá multiplicando x e passar ele para o outro lado dividindo? Veja, por que eu não posso fazer isso? Porque, na verdade, o correto seria... se eu quero dividir tudo de um lado por 5, eu tenho que dividir tudo do outro lado por 5. Nesse caso, eu faria então, dividir isso aqui por 5, teria que dividir isso aqui por 5, teria que dividir isso aqui por 5. Aí sim, esse 5 com esse 5 se cancelariam, eu ficaria só com x. Mas aqui, ó, eu ficaria com 2/5, e não somente com 2, porque eu tive que dividir esse 2 por 5 também, tá? Então... Se você não pode, grave isso, você não pode pegar esse 5 e passar ele direto dividindo para lá, tá? Bom, outra coisa, encontramos o resultado x igual a 3. É muito importante que você adquira o hábito de você de vez em quando conferir, sempre que sobrar um tempinho, lógico, você conferir se a sua resolução está correta. Né? E a forma de você conferir se a sua resolução está correta é vir aqui na expressão original e substituir o x pelo valor que você encontrou, pelo 3. Vamos ver se então se está certa a conta. 5 vezes o x eu vou substituir por 3, mais 2. Quanto é isso, gente? 5 vezes 3 é 15, mais 2... Isso aqui realmente dá 17. Veja que nós encontramos realmente 17. Então, 5x mais 2, utilizando x igual a 3, realmente dá o resultado 17. Portanto, o nosso cálculo está correto. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui, ver mais um exemplo. Temos aqui a expressão 2x menos 3 igual a menos 5 mais 4x. Como que a gente resolve, então? A nossa ideia é isolar a variável. É passar tudo que tem x para um lado da igualdade, passar tudo que não tem x para o outro lado da igualdade. A gente pode começar, então, lembrando aqui, ó, veja que a gente tem, por exemplo, digamos que o nosso objetivo seja passar para o lado direito tudo o que tem x. A gente quer, então, tudo que tem x, tudo com x, a gente vai tentar colocar do lado direito. E tudo que não tem x, nós vamos jogar lá para o lado esquerdo. Essa é a nossa ideia, tá? Poderíamos fazer o contrário também, poderíamos passar tudo que tem x para um lado, para o lado esquerdo, e tudo que não tem x para o lado direito, não tem problema. A questão é só isolar o x de um lado da igualdade. Então, o primeiro passo aqui, ó, esse 2x aqui, ele está do lado direito. E eu quero passar ele para o lado esquerdo. Veja que esse 2x é o mesmo que mais 2x. Ele está aqui somando nessa expressão.
Então eu posso pegar esse mais 2x e passar ele para o outro lado subtraindo. Eu vou ficar com menos 3 igual menos 5 mais 4x. Esse mais 2x passa para o outro lado, menos 2x. Como que eu posso fazer para ter certeza que eu fiz corretamente? Olha, o jeito que eu teria para cancelar esse 2x aqui, seria vir aqui ó, no início, por exemplo, e somar isso aqui com menos 2x. Só que se eu somar menos 2x aqui, eu teria que somar menos 2x aqui também. Aí realmente eu cancelaria isso daqui, ficaria só com menos 3, e do outro lado eu ficaria com 5 mais 4x menos 2x, que é exatamente o que nós temos aqui embaixo, tá bom? É assim que você faz para conferir sempre que bater uma dúvida. Mas tudo bem, vamos voltar para vamos seguir o nosso cálculo aqui. A gente passou então o 2x do lado esquerdo para o lado direito da igualdade. Esse menos 5, a nossa ideia é passar ele para o lado esquerdo, para separar aqui o que tem x do que não tem x. Esse menos 5, ele está subtraindo aqui, passando para o outro lado, a gente vai passar ele com sinal positivo. Então a gente vai ficar com menos 3 mais 5. Igual 4x menos 2x, eu já até posso fazer essa conta, 4x menos 2x é 2 vezes x. Menos 3 mais 5 é 5 menos 3, que é 2. 2 é igual a 2x. Olha, esse 2 aqui que está multiplicando x, ele pode ir para o outro lado dividindo. Então, posso pegar esse 2 aqui, passar ele aqui para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 é igual a x, x é igual a 1. Esse é o valor do nosso x. Tudo bem? É assim que a gente resolve e você pode vir e testar isso na sua equação, só para você garantir que você não errou suas contas. Esse menos 2 aqui, deixa eu tirar ele daqui, que ele não fazia parte. A gente pode fazer, então, substituir aqui, ó. Vamos fazer aqui em cima, 2 vezes o x, que é 1, menos 3. Quanto que é isso? 2 vezes 1 é 2, menos 3, isso é igual, isso aqui, ó, é igual a menos 1. Tudo bem? 2 vezes 1 é 2, menos 3 é menos 1. E desse lado aqui nós temos menos 5 mais 4 vezes x, que nós entendemos que x é igual a 1. 4 vezes 1 é 4, menos 5 mais 4, isso aqui, veja que isso aqui dá menos 1 também. Então veja que a gente realmente chegou num valor correto de x, porque de um lado nós encontramos menos 1, do outro lado nós encontramos menos 1 também. Tudo bem? Então a nossa conta está correta. Vamos ver mais um exemplo. 3 vezes x mais 5 menos 2 igual a 16. Vamos tentar resolver agora um pouquinho mais rápido, gente. Vamos pegar o menos 2 que está aqui, ó. Na verdade eu vou copiar aqui só para a gente não perder a expressão original. Então 3 vezes x mais 5, isso aqui, menos 2, é igual a 16. Esse menos 2, eu passo ele para o outro lado, somando, então fica mais 2. 16 mais 2, já vou substituir aqui por 18. Agora eu tenho 3 vezes essa coisa toda. Eu posso pegar esse 3 e passar ele para o outro lado, só que agora, como ele estava multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Ah, você ficou na dúvida, você está na dúvida se você pode passar esse 3 dividindo ou não? Olha, uma possibilidade nossa seria dividir tudo isso aqui por 3 e dividir tudo isso aqui por 3, né? E isso a gente sempre pode fazer, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Fazendo isso, veja que efetivamente esse 3 ia cortar com esse. Então a gente ficaria só com x mais 5 de um lado. E 18 dividido por 3 é igual a 6. Temos x mais 5. Como só tem x mais 5 aqui, a gente pode tirar esse parênteses. O x mais 5 é igual a 6. Posso passar esse 5 para o outro lado. Como o 5 está somando, quando eu passo ele para o outro lado, eu passo ele subtraindo. Portanto, x é igual a 6 menos 5, que por sua vez é igual a 1. X é igual a 1. Vamos testar, vamos verificar se a nossa resolução está correta, né? A gente vai então substituir o x nessa expressão aqui. Vamos ver o que a gente obtém. 3 vezes x é 1
mais 5 menos 2. Agora, 1 mais 5, a gente começa resolvendo o que está dentro dos parênteses. 1 mais 5 é 6. Isso aqui é 6. 3 vezes 6 é igual a 18. 18 menos 2 é 16. Veja que nós encontramos esse mesmo 16 que havia aqui na expressão, portanto, nós resolvemos corretamente. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo. Temos a expressão 5 vezes 5n. Veja que agora eu estou usando a variável n, só para você não gravar. Eu usei aqui propositalmente a variável n, só para você não ficar com aquela ideia de que só x pode ser variável, né? A gente pode usar diversas letras para representar variáveis e, na verdade, você vai observar que eu dificilmente uso a variável x. Eu normalmente, quando eu estou fazendo um probleminha de matemática, eu gosto de usar outras letras e preferencialmente letras que tenham a ver com aquela grandeza que eu estou querendo representar. Então, por exemplo, se a minha variável é o número de bolas de futebol, eu vou usar a minha variável b e não a variável x. Por que isso, gente? Porque quando você está resolvendo uma questão, é interessante que você consiga rapidamente bater o olho na sua variável e lembrar o que ela significa. Porque no meio de uma resolução, pode ser que você se perca ali no meio das contas e dá um determinado momento que você nem lembra mais o que é aquela variável que você definiu. Então, eu acho muito interessante você tentar fazer isso também. Quando você for montar uma equação algébrica em uma determinada questão que você estiver resolvendo, use como variável não a letra x, mas uma letra que represente, que te ajude a lembrar daquela variável que você está representando, beleza? Vamos trabalhar a nossa expressão aqui. 5 vezes 5n menos 2 dividido por 15, mais 2n, isso aqui é igual a menos 1, é igual a menos 1, mais 6n. Vamos usar a nossa mesma estratégia de tentar jogar tudo que tem n para um lado, no caso n agora é a nossa variável, tudo que tem n para um lado, tudo que não tem n para o outro lado, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é observar aqui que nós temos 5 aqui em cima e temos um 15 embaixo. Podemos simplificar aqui, ó, podemos dividir esse 5 por 5, que dá o resultado 1, e podemos dividir esse 15 pelo mesmo valor 5, que dá o valor 3. Portanto, a gente fica aqui embaixo, eu vou repetir aqui embaixo para a gente não perder a equação original. Ficamos com 1 em cima, 5n menos 2, dividido por 3. Vou deixar aqui a equação original do jeito que ela estava, para no final a gente fazer aquela nossa conferência. Mais 2n igual a menos 1, mais 6n. Bom, veja que eu tenho esse 2n aqui, que está somando. Posso pegar esse 2n e jogar ele para o outro lado, só que subtraindo. Então, vou ficar com 6n menos 2n. 6n menos 2n, isso aqui é igual a 4n. Já vou deixar aqui 4n. Observe o seguinte, vou aproximar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Menos 1 mais 4n. Veja, esse 1 aqui eu posso desaparecer com ele, afinal, 1 vezes alguma coisa é aquela coisa mesmo, então fico só com 5n menos 2 aqui dentro dos meus parênteses. Veja que eu tenho esse 3 aqui, ó, que está dividindo do lado esquerdo da minha igualdade. Como que eu faço para passar ele para o outro lado? Olha, se ele está dividindo, posso passar ele para o outro lado multiplicando. Isso é o mesmo do que vir multiplicar esse lado da igualdade por 3 e multiplicar isso aqui por 3 também. É a mesma coisa. Eu faço isso, corto esse 3 com esse 3, portanto, desse lado eu fico simplesmente com 5n menos 2, e desse outro lado eu fico com 3 vezes essa coisa toda. 3 vezes menos 1 é menos 3, e 3 vezes 4n é 12n. Tá? Então, posso tirar esse 3 daqui. Fico com 5n menos 2, aqui eu posso tirar esses parênteses, porque não tem mais nada desse lado da igualdade. 5n menos 2 é igual a menos 3 mais 12n. Esse 5n, posso passar ele para o outro lado da igualdade. Vou ficar aqui com menos 3 mais 12n menos 5n. Tinha um menos 2 aqui, né? Esse menos 3, posso passar para o outro lado, só que somando. Então, eu tiro ele daqui,
passo ele para o outro lado, somando, mais 3. Então, fico com, de um lado, mais 3 menos 2, isso aqui é igual a 1. Do outro lado, eu tenho 12n menos 5n, isso me dá 7n. Portanto, agora eu posso pegar esse 7 que está multiplicando, passar ele para o outro lado dividindo, vou ficar com 1 dividido por 7, ou 1/7, é igual a n. Essa é a minha resposta. 1/7 é igual a n, tudo bem? E aí eu vou deixar para você aqui o desafio de pegar esse valor 1/7, jogar nessa equação aqui, para verificar se esse lado da igualdade, esse lado inteiro, né? Esse lado inteiro da igualdade vai me dar um valor igual ao que eu vou obter nesse outro lado aqui da igualdade. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente conseguiu trabalhar bem aí expressões aritméticas, expressões algébricas, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço.